Vou ver o Tite lá que vocês pediram, mano. Eu separei muita coisa aqui. Pô, é coisa boa, tá ligado? Me permita começar aqui a nossa conversa. Primeiro te dando boa noite e agradecendo novamente Mas é bom, mano. a sua participação por aqui. Imagino que você tenha visto o jogo, né? E que jogo, e que, assim, pra quem gosta Não, se ele de não futebol... viu o gol, se ele não viu o jogo, eu vou dar uma bronca nele logo de cara, E pô. assim, pra quem gosta de futebol e estuda o futebol e, pô, tem a chance de ver tantos jogadores bons assim... Como você sempre falou do Ancelotti, né? Não vi não, Enzo. Vou até procurar aqui de novo se tem os cortes, tá? Grande, hein, Tite? Como é Pra que não você ser enxergou errôneo essa com vitória e vocês. classificação do Real Não Madrid se hoje? Boa noite entende pra você direito. e muito Tu não obrigado pela conhece o participação. carinha da luva de pedreiro. Boa Beijo. noite, muito obrigado pelo convite. Conheço ele, pô, Assisti, gênio. sim, estive acompanhando vocês todos e agora acompanhando também um pouco dos comentários. Aqui no corte da TNT não tem, mano. O corte da TNT Esportes é só na live da Twitch, eu acho. Daquilo que são os diferentes jogos dentro de um próprio jogo e extremamente emocionante com a grandeza que o jogo permite, com qualidade técnica das duas equipes, né? E assim, né? E o jogo, né? Como o Tite falou, são vários jogos dentro de um jogo. Porque no primeiro momento, quando tem contra-ataque um atrás do outro ali pro Paris Saint-Germain, você fala, ó, se deixaram o Mbappé com o Neymar pifando, né, Tite? Como a gente diz, e o Neymar faz muito isso na seleção também, tem essa liberdade. Ele dá um baita passe no gol do Mbappé, né? Ele tem essa liberdade para recuar e colocar os outros em condição de fazer o gol, né? Eu acho que são coisas que você pode observa e também traz para dentro do trabalho da seleção, né? Sim, das observações que ela tem dos atletas executarem, principalmente os atletas da seleção brasileira. Eu digo assim, qual é que era a minha primeira torcida? A minha primeira torcida eu botei no era máximo de bom aqui, desempenho família. individual e que ninguém se machucasse. Essa era a minha primeira torcida. E depois, sim, apreciar as estratégias. O jogo, o jogo de futebol, quando ele é de alto nível, a efetividade, por vezes, ela toma conta e ela é determinante no jogo. Por que eu estou falando? Eu vou jogar só um componente. Porque se nós invertêssemos todo o jogo e pegássemos os 30 minutos, as substituições elas foram determinadas 57 minutos. Se nós pegarmos o momento da substituição até o momento do primeiro gol do Real Madrid e nós invertêssemos o jogo e começássemos a enxergar de trás para frente, a gente ia questionar muito os desempenhos e a efetividade, o resultado, a justiça do resultado, as estratégias, o que deu certo e que acabou transformando o futebol. Porque o jogo terminaria com o PSG criando várias chances de gol, né? Sim. E essas alterações... Porque, tipo assim, se você invertesse a ordem dos fatores do jogo, entendeu? O jogo começasse com o Real Madrid pressionando e terminasse com o PSG criando várias chances de gol. É isso. A gente teria uma análise talvez diferente do que foi a partida, entendeu? Porque, por exemplo, se o jogo termina com o PSG criando várias chances, com o Mbappé perdendo algumas chances, fazendo gol, o Neymar colocando ele na cara do gol umas 3, 4 vezes, aí, o entendimento do brasileiro seria diferente. A entrada do Rodrigo, tá? Do Camavinga, né? Que entra muito bem no Asensio. E do Camavinga, que também dá O Rodrigo até falei na transmissão, Tite, falei, será que eu tô sendo muito pachecão, muito brazucão em falar que o Rodrigo tem que entrar no jogo, Tite? Não, André, a gente vem acompanhando e também querendo acompanhar e torcendo. A tela tá piscando? Para que eles possam entrar e entrar bem. Teve alguns componentes. Esquisito. A pressão alta, quando ela era exercida pelo Vini e pelo Benzema, Asensio não acompanhava essa mesma velocidade, essa mesma agressividade na retomada de posse de bola. Tanto é que o primeiro gol e o terceiro gol eles foram originados dessa forma. Quando entra Camavinga, ele também tem um componente físico, a gente assistindo junto com o Fábio, ele te trouxe um up. Ele te trouxe uma mobilidade mas pra quem falou muito maior, uma velocidade que é lógico, muito maior a parada do Tite, nessa busca de retomada muita gente de posse no chat de bola, afora a qualidade não técnica que os dois entraram bem. Ver esse jogo que ele viu, então, não, mano. As mexidas, sim, do Ancelotti, e a entrada individualmente e tecnicamente dos atletas, elas ajudaram a equipe. Elas trouxeram sem bola uma busca de uma retomada mais rápido, porque assim exigia o jogo, porque o resultado assim exigia, e ela trouxe o componente técnico. E para mexer um pouquinho e falar como técnico, quando ele traz a entrada do Camavinga, ele traz o primeiro meio-campista com o uruguaio, com o Valverde. E para mim, a não utilização do Valverde já desde o início como primeiro e deixando o Kroos onde ele estava e Modric onde ele estava,
também interferir um pouquinho na organização e na criatividade da equipe. Quando ele retoma com o Camavinga e entra numa segunda função de meio campo, ele traz também uma criatividade, o Modric cresce. São aquelas mexidas, aquelas estratégias, aqueles momentos que o técnico tem a Cara, essa leitura eu não tive, não. E que, eu vou ser justo, o Pochettino, até os 57 minutos, ele teve sim uma estratégia onde teve muito mais próximo o PSG de fazer o segundo gol. Sim. Efetividade nesses grandes jogos contra. E assim, vai ser bem legal a gente ter o Tite aqui hoje, claro, para a gente falar muito de Copa do Mundo, até porque foi um dia que a gente pôde conversar com os nossos correspondentes, né? Eles baterem papo com vários personagens do futebol europeu, também falando sobre o Tite, sobre o futebol brasileiro. Vai ser legal a gente poder escutar a opinião do Tite também em relação a todos esses temas. Mas agora eu quero passar a bola para Vitor Sérgio Rodrigues, que está conosco aqui para conversar. Olha o VSR chegando aí. Tite, ainda estamos impactados, VS, por esse jogo, mas temos muitos assuntos de Copa VS do Mundo cabeludo, e Seleção né? Brasileira para conversar com o Tite aqui. Boa noite. Boa noite. Pô, eu acabei aqui do Melhor da Liga, tirei o paletó, eu tava suado como se tivesse jogado. Assim, a nossa figurinista veio aqui e falou, cara, tem que trocar essa camisa, não cabe. Tite, eu queria Só para quem perguntou aí, o Brasil pega Chile e Bolívia, tá? Próximos jogos. Falar do Neymar, porque eu fiz um levantamento da primeira lesão do metatarso até agora. O Neymar Essa pergunta é interessante. 11 lesões de 20 ou mais dias de afastamento. Ou seja, em 11 momentos ele ficou 20 ou mais dias afastado. 4 dessas, mais de 60 dias, ou seja, 2 meses ou mais. Isso é um problema para um jogador do Neymar poder jogar? Só sobre esse ponto do VSR que ele falou, cara, o Neymar desde o metatarso ele ficou 11 vezes lesionado, mais de 20 ou 30 dias, e em algumas dessas vezes, algumas muitas, né, ele ficou até 60 dias. Cara, vocês não acham que tem uma ligação disso com o fato da Ligue 1 não ter nenhum jogo competitivo a ponto de falar assim, não, pera aí, vamos acelerar essa recuperação porque ele tem que estar em campo aqui. Pra mim tem muito a ver com essa porra, porque, por exemplo, tragam para um paralelo da Premier League, tá ligado? Pô, o Neymar ele machucou, vai ficar 20, 30 dias fora. Mas, gente, daqui a 15 tem um Liverpool e o Manchester United. Pô, o Neymar vai estar em campo daqui a 15. Pode ter certeza que ele vai estar, tá ligado? Ele vai estar em campo. Mas como é a Ligue 1, ele não tem o que jogar que vai ser decisivo a ponto dele não entrar em campo, tá ligado? Ele vai ficar os 20, 30 e vai voltar só quando tiver 110% melhor fisicamente pra jogar. Então, assim, essa é a sensação que eu tenho de que, pô, como é um campeonato que tem tantos jogos desinteressantes e só a Champions é interessante, os caras eles não aceleram o passo para estar presentes nos jogos, porque, mano, eles não precisam, porque o PSG ele é tão superior aos outros na Ligue 1, que não tem adversário, por mais que perca, volta e meia aí, que, mano, não tem necessidade de acelerar um processo. Porque, por exemplo, se você estivesse no Barcelona e falar assim, pô, Neymar, você lesionou, a previsão de volta é 60 dias, mas daqui a 48 dias tem o Clássico, Barça e Real para definir o título do Campeonato Espanhol. Vocês acham que ele não ia voltar? Não ia acelerar o processo? Voltar pra jogar o El Clássico? Vai voltar, mano. Vai voltar, velho. Acontece naturalmente. Os grandes jogadores querem jogar os grandes jogos. E como no francês não tem grandes jogos, ele não precisa acelerar o processo de recuperação. É tipo o Sérgio Ramos, que, mano, ele vai se recuperando até ele sentir que, caralho, não tem mais como ele não estar 100%, entendeu? Jogar o que ele pode. Hoje a gente viu o Neymar, na minha concepção, fazer uma boa atuação, mas eu acho que a gente sente assim, ele pode mais, ele precisa de uma explosão maior. Você tá confiando que o Neymar consiga ficar sem se machucar até novembro? Nada a ver? Pô, gente, tem a ver, velho. Só pensar com cuidado, porque o próprio Neymar em 2018 chegou na Copa do Mundo sem estar 100% fisicamente e jogou a Copa do Mundo. Ah, ele jogou bem, jogou mal, mas ele jogou a Copa do Mundo. Se fosse um campeonato francês, ele não jogaria. Ele estaria se recuperando. O Cristiano Ronaldo chegou em 2014 no Brasil fudido e jogou a Copa do Mundo. Fudido. Por quê? Porque são jogos importantes. Então ele joga no sacrifício. Ele joga, mano, machucado. Ele joga, mano, pô, tomando infiltração pra jogar. Joga no anti-inflamatório. Entendeu? Ele joga o bagulho. Se fosse um jogo desinteressante, ele não entra em campo. Ele só se preserva, entendeu? E no francês, só tem jogos interessantes. Na Champions, tem jogos interessantes. Às vezes não tem como. Porra, a recuperação é impossível dele chegar lá. Mas às vezes, quando teria como, ele nem faz força pra estar, porque não precisa. Eu comungo da tua ideia, ele teve uma boa atuação numa retomada assim. Ele teve assistência do gol, ele teve uma outra assistência do gol anulado. Ele teve participações efetivas num posicionamento já diferente, ele não baixou
a linha como ele vinha baixando em outros jogos para ser o 8º para marcar, numa função onde ele é arco também. Então, potencializando e dando a ele, sim. E ele e Mbappé na frente eram os dois jogadores na iminência que tu via de poder decidir e fazer até o segundo gol. Né? Concordo. E também concordo que ele tem mais para dar, pela excepcionalidade dele, ele tem mais para dar na medida que ele vai adquirir ritmo, na medida que ele tem uma sequência de treinamentos e na medida que a gente possa, sim, e eu quero ajudar de todas as formas a seleção brasileira, os médicos, os fisiologistas, mantendo a ética e que ele está direcionado em relação ao PSG, mas para que ele tenha sim saúde. Né, mano? Na medida que ele tem essa continuidade, esse processo ele é evolutivo. Eu vejo dessa forma, sim. Estamos aqui também com o Bruno Formiga, o técnico da seleção brasileira, à nossa disposição por aqui. Formiga, muitos temas para a gente conversar com ele. Boa noite para você, Formiga. Boa noite. Assim, um dia histórico, é sempre prazer, assim, a gente trabalhar com isso, né? Era uma parada que todos nós estaríamos vendo por muito diversão, mais forte, sim. E a gente tá vendo por trabalho. Eu lembro de, em dezembro, cara, antes do sorteio acontecer, falar, ó, tirando o United e Juventus, o PSG não é favorito na bola contra nenhum, inclusive contra o Real Madrid. E o jogo em Paris, para mim, foi exceção. Aquele time organizado, com cara de coletividade, para mim foi exceção, como era esse PSG do primeiro tempo. No geral, o PSG é isso aí. Mas, Tite, a gente teve junto em novembro, né? Eu, você, Monique, num encontro muito legal na CBF, e que a gente alugou até mais tempo do que era combinado, bem mais tempo. Mas entre os muitos assuntos, eu lembro de uma parada que você me falou que me marcou, que é Messi. E o Messi hoje, de novo, fez um jogo muito abaixo. E você falou, infelizmente, a gente olha para ele com uma explosão já diferente, ao ponto de hoje eu bolar estratégias que talvez só o Fabinho dê conta, só o Casemiro dê conta, eu não faço mais marcação por setor e acho que isso é uma tendência. É isso mesmo, assim, a gente está vendo o Messi num momento... A pergunta do Formiga é muito boa. A chave virou. É uma pergunta também que até eu vi alguém comentando no Twitter, falando assim, cara, eu não vejo mais o Neymar indo no mano a mano, no 1 para 1, como eu via antigamente. Cara, os jogadores se readaptam ao próprio futebol, tá ligado? O Cristiano Ronaldo foi isso aí, se readaptou, o próprio Messi se readaptou. O Messi era um cara de muito mais confronto de 1 para 1 do que ele é hoje ele é um cara muito mais articulador. O Neymar também. Apesar de que o Neymar na seleção brasileira ele tem muito mais confrontos de 1 para 1 do que no PSG, porque no PSG fica a cargo do Mbappé, que, pô, tem uma explosão física que é fora do comum. Então, os confrontos de 1 para 1 são muito mais no Mbappé do que no Neymar e no Messi. Mas na seleção brasileira, o Neymar ainda assume esse papel. Ainda vai dentro no 1 para 1 diversas oportunidades. Pô, a gente viu nem tanto tempo atrás na Copa América do ano passado, contra a Argentina, o Neymar ele pegando o segundo tempo inteiro e arrastando. Contra a Argentina, arrastando, no 1 para 1, pegando todo mundo, 1 por 1. Arrastando, o cara vinha na falta. Arrastava 1, driblava 1, 2, falta. Então ele não é que ele perdeu essa característica. É só que, porra, no time que ele se encontra hoje, tem outro cara que fisicamente é muito mais... Não é que é mais novo, ele é muito mais forte fisicamente para fazer isso acontecer. É o papel do Mbappé. O Mbappé ele bota na frente, não precisa nem ser técnico, mas só dá um tapa na frente e chega. Então é bizarro. Então o papel se inverteu. Então assim, o Neymar hoje é um cara mais cerebral no PSG e nesse jogo ele foi isso aí. Formiga, e 7 anos mais novo legal também. Da conversa que a gente teve, sim, e quando ela se prolonga porque ela tem nível e ela tem profundidade. Então a gente ficou trocando pareceres, trocando ideias, trocando momentos, trocando situações. Eu prefiro me permitir colocar e não falar e não responder especificamente a respeito de Messi. A gente conversou, mas vocês têm a capacidade de analisar aí, de eu ficar observando. Até eu tenho um limite ético da coisa e eu sei muito bem até onde eu posso ir. O que eu posso te dizer é que decisivo Mbappé na frente. A cada momento que essa bola entra, ela fica na iminência de um jogador de finalização, de rompante pessoal, de velocidade, de torque, de aceleração. Pra você, garoto, que não sabe o que é torque no chat, cara, torque, o Tite puxou o vocabulário, né? Torque é de fato a arrancada, né? Explosão. É isso aí. E essa aceleração mantida com o vigor físico, ela tem no Neymar... uma boa atuação e ele vai te deixar na cara se tu movimentar. Ele deixou o Messi na cara numa tabela também que ele passou em uma cavada. O Messi é um jogador extraordinário e a gente sabe disso também, mas esses dois jogadores que eu falei anteriormente, primeiro Mbappé e depois Messi, nessa ordem, desculpe, depois Neymar nessa ordem, foram os grandes artífices do processo ofensivo.
O Pochettino, vamos ser justos, independentemente de outros momentos, Formiga, eu sei que tu também tem esse consensuoso, no outro jogo, e até os 60 minutos, quando ele fixa Danilo para retirar os espaços e os links do Vinícius Júnior, porque tu via que a bola não chegava com a profundidade. E quando ele deixa Marquinhos para uma cobertura curta num jogador de velocidade, ele teve e ele pensou estrategicamente muito bem. As mexidas depois e o momento emocional que acabam gerando com a entrada dos atletas e entram bem e contribuem com a equipe, associados ao gol, gera naquilo que a gente fala do jogo, o jogo que a gente sente também, uma atmosfera, a gente sentia, eu também tô com adrenalina igual você. Eu vou te falar que eu tô com o Tite aqui, mano, porque eu sinto que o PSG, ele foi preparado para vencer o Real Madrid, mano. Só que o gol, o acaso mudou completamente o jogo, mano. Acho que emocionalmente o PSG se abalou, tá ligado? Eu acho que a principal questão da viradinha de chave do Real Madrid com o PSG, mano, foi o emocional, mano. Tomou um gol ridículo, a torcida veio junto, mano, achou o segundo gol, o terceiro veio depois, mano, só pra nocautear, tá ligado? Eu tô com o Tite aqui nessa. E, pô, pra quem tava falando no chat, que eu entendo pra caralho, enfim, eu discordo um pouco, mas, por exemplo, assim, fala assim, pô, mano, que saudade do Neymar do 1 para 1, driblando e tal, não sei o quê. Pô, de fato, era muito foda esse Neymar. Mas eu acho que o Brasil precisa mais hoje do Neymar articulador do que o Neymar de 1 para 1, rompante de 1 para 1, que nem o Tite falou. Porque, caralho, a gente tem, assim, um outro jogador que não é o Mbappé, não tô comparando com o Mbappé, pelo amor de Deus, mas ele é tão veloz quanto, não chega a ser a velocidade do Mbappé, mas ele é veloz pra caralho pra quebrar uma linha que é o Vinícius Júnior, tá ligado? Então, assim, o Neymar, ele pode entregar essa bola em profundidade toda hora pro Vinícius Júnior e pro Rafinha. Então, assim, um Brasil bem treinado pra contra-atacar e pra atacar os espaços, o Neymar vai fazer, porra, o que ele faz com o Mbappé, que ele vai ter que entregar pro Vinícius Júnior e pro Rafinha toda hora. Mas tem muito espaço pra isso, tá ligado? O Neymar, ele vai conseguir achar esses caras com a maior facilidade do mundo. E o Neymar articulador, eu acho que é uma versão do Neymar que me agrada muito, por mais que eu sinta falta do Neymar um pouco mais explosivo, como vocês falaram, porra, eu queria um Neymar um pouquinho mais explosivo do que ele tá hoje. Porra, Neymar finalizando mais, chegando mais, mas eu acho que isso pode acontecer ainda. Não tá acontecendo, mas pode acontecer. Mas o Neymar, ele é articulador, o Neymar que, mano, o Neymar, ele machuca articulando, mano. Ele machuca, tá? Se der uma brechinha, ele vai achar o cara sozinho, sempre, sempre. O Neymar articulando machuca o adversário. Ele machuca legal. Porra, o Neymar do 1 para 1, ele pode ser parado, tá ligado? Ele pode ser tirado do jogo. Mano, dobra 2, 3 nele ali, vai fuder o Neymar 1 para 1. O Neymar articulador, mano, ele acha muito espaço. Não tô passando pano não, tô falando que o estilo de jogo dele, menos físico, mas mais articulador, talvez seja interessante pra gente, pro Brasil, porque a gente tem dois caras muito velozes, o Vini e o Rafinha, pra, mano, agulhar toda hora. A gente sente aqui a atmosfera do jogo. E ali tu sentia que já foi buscar o Benzema, a bola no fundo do gol, o semblante do atleta, o torcedor, aí acaba tendo um envolvimento emocional e mental muito forte. Contribuiu nesse aspecto aquela palavrinha mágica gerada confiança, e que a equipe cresce. E aí sim, essas mexidas, esses aspectos estratégicos, inclusive o Ancelotti, tu vê que ele faz a troca do Nacho com o Alaba. Para ter uma saída maior, ele coloca a Alaba um pouquinho. Não foi determinante, mas depois que faz o 3-1, ele retoma depois de novo. Então, essas mexidas de peças, elas são importantes. Tô achando que só o Paquetá pode entrar? Não sei se é o Paquetá não, mano. Mas existe um mundo, tá? Próximo de fazer o 2-0. Seria um pecado pelo Paquetá, que tá merecendo pra caralho. Ele tomou e voltou, mas existe um jogo o Real Madrid, e aí ele, até o final do jogo, eu não consegui ver. Aí sim, reações, mesmo no 3-1 do PSG, que pudesse ser, ele vai fazer um 3-2, que isso pode ir para a prorrogação. Não passou os diferentes jogos dentro do mesmo jogo que eu falei. E aí tem um aspecto muito interessante, já para emendar aqui, a gente passar a falar também muito da seleção e do trabalho do Tite no comando da seleção, né? É da experiência de todo mundo que está ali dentro, do time do Real Madrid, do Ancelotti, em tudo que ele já viu e viveu em Liga dos Campeões da Europa. E aí, Tite, eu queria que você falasse um pouquinho, porque é um fato muito raro, um técnico, ainda mais do Brasil, treinar a seleção em 2 Copas seguidas. A de 2018 foi a sua primeira. E agora a gente está aí às vésperas da Copa de 2022. Queria que você tentasse relacionar um pouquinho do que você imaginava que seria a Copa de 18, depois de ter vivido, e de como você imagina que vai ser essa Copa de 2022, do ponto de vista da expectativa, das experiências, da troca, substituição, antes dos jogos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Deixa eu colocar, eu sempre, depois do título mundial no Corinthians, eu sonhava e eu objetivava chegar na seleção brasileira. Antes disso, não.
antes disso. Mas o título mundial me chancelou, digo, poxa, agora eu tenho condições de ambicionar chegar. Esperava fazer um período, Dá pra dizer que o projeto do Neymar no PSG fracassou? Esportivamente, sim, fracassou. etapa de 4 anos, porque entendo que essa é a melhor. E falo isso muito tranquilamente. Quem conversava, e acredito que vocês particularmente, eu sempre coloquei isso. Não estou falando nenhuma novidade. Né? O que aconteceu foi que tu pega 2 anos e acelera todo um processo. Mas não só o projeto Neymar, né? O Neymar é a cereja do bolo, mas tem outros jogadores que fracassaram junto com ele. O Mbappé é um que fracassou junto com o Neymar. Por mais que vocês vejam o Mbappé voando agora, o projeto Mbappé-Neymar fracassou. Porque os dois vieram... Porra, o Neymar veio primeiro, o Mbappé veio depois pra, mano, ganhar o bagulho todo. Fracassaram juntos. Processo para E classificar. depois o Messi, né? Que fracassou Mundial. também. Eu sou formador de equipe. Eu sou técnico formador de equipe ao longo do tempo. Na minha história tem falado por... Eu digo, poxa, cara, como foi feito o convite, então são situações diferentes. Agora é um tempo de construção. Mbappé não vejo dessa forma. Gente, olha só. O Mbappé, no final das contas, ele vai ser uma contratação que vai doer muito, mas muito no bolso do PSG. Sabe por quê? O Mbappé, ele chegou caríssimo, e vai sair de graça ainda. Sem ganhar o que foi planejado para ele ganhar. Então a contratação do Mbappé, se você botar num olho financeiro, foi a pior que o PSG fez. Ah, foi pior que o Neymar? Sim. Financeiramente foi até pior que a do Neymar, porque contratou a preço de ouro, não ganhou o que tinha para ganhar e vai sair de graça. De uma seleção, é um tempo de errar mais, é um tempo de acertar mais. E aquele período anterior, que não foi um período integral, mas ele serve também como experiências. Ele serve também como tu tá um pouco mais maduro. Neymar foi mais caro? Foi mais caro, mas aparentemente não vai sair de graça e certamente deu mais dinheiro em marketing pro PSG. O que o Neymar gerou de dinheiro pro PSG em mídia e marketing é brincadeira. Um processo de uma relação de confiança com os atletas. Eles sabem como vai se comportar o técnico. Por exemplo, eles sabem que a crítica eu vou fazer para eles pessoalmente no grupo. E que, no geral, e que para a imprensa, eu vou falar da equipe. Porque aqui não é o local. Respeitar, sim, essas situações e conduzi-las dessa forma, porque são fatores importantes. Assim como saber qual é o nível de confiança que o técnico tem, qual é o nível de conhecimento que ele tem, como é que são os nossos treinos. Então, tentando fazer um paralelo entre aquela primeira etapa e agora essa segunda etapa. Ô, Tite, eu não sei se você vai conseguir responder ou se você vai precisar de tempo para pensar e aí numa outra participação você responde. Mas eu queria tentar. O que chega perto de uma Copa dá vontade para um técnico fazer, mas que você não vai fazer porque você já passou pela experiência? Você fala assim, é fácil vocês falarem. Porque vocês nunca tiveram lá, só que quando você chega lá é diferente. Porque Boa pergunta, do André. É diferente, é Copa, tal. Boa pergunta. O que a gente aqui imagina, ou que você tenha vontade de fazer, mas que você já tem a experiência, que você não vai repetir, porque você já viu que não dá certo? André, eu comentei essas situações anteriores e essa preparação da equipe, ela já me trouxe isso. A experiência e o aprendizado de que as substituições elas devam ser mais rápidas. Nós temos, eu vou te dar... Porra, isso é importante, hein, mano? Enxergar isso, porque isso foi ruim em 2018. Agora, nas eliminatórias, nós temos uma média de 4 substituições por jogo. Nós temos utilizado todas elas, independentemente do resultado. E eu tenho dito para os atletas, você tem 5 substituições e vocês vão ser decisivos. Hoje quem entrou foi decisivo. Então tu vê a dimensão isso é importante, e a importância dos atletas. Isso gera ao atleta um estado de alerta maior. Pô, o homem vai me colocar. Eu digo, se preparem. Então eu falo na palestra e passo todos e faço o trabalho tático. Se for, vai entrar para dentro do jogo. Então não tem aquela de, não estou preparado, não tem entrosamento, eu não iniciei. Nós temos 5 substituições e me parece que essa situação ela vai ser confirmada na Copa do Mundo. Sim. Ela está em vias de... Quando você fala em substituição, Tite, então, você também considera, tipo, manter um cara que entrou bem como titular para o jogo seguinte? Isso também inclui, o cara entrou bem
E por mais que você tenha que administrar grupos... Isso aqui é uma outra boa pergunta do André, mané, porque foi algo que não aconteceu em 2018. Pô, excelente. Pô, o André é um baita entrevistador, não tem jeito. O André entrevistando é piada, ele é fenômeno. Tal, é um foco muito rápido, ali são 7 jogos, então, pô, entrou bem, ganhou a vaga. Você acha que isso também faz parte desse aprendizado? Sim. O limite de manutenção, ou o limite de manter para o próximo jogo, ou de uma substituição no intervalo, início do segundo jogo, ela vai diferir, e essa sensibilidade ela tem. Por exemplo, na leitura que eu tive do livro Números do Jogo, ele determina que 12, 27 e 32 são os 3 momentos de substituições que mais efetividade, ou que eles resultam mais em mudança de desempenho e resultado. Isso eu não posso trazer para a seleção brasileira. Por quê? Porque são situações diferentes e não são campeonatos de ida e volta. Sim. São situações que tu tem que acelerar esse processo. Então, sim, fazer uma substituição. Ela vai da sensibilidade, do feeling, né? Mas claro. Ela é assim. Legal isso, né? A gente está com a enquete no ar, né? Hashtag último lance, e a galera está votando qual jogador brasileiro é o grande nome dessa Liga dos Campeões da Europa até aqui, né? Vamos dar uma olhadinha na parcial, como é que ela tá? Cara, alguém falou no chat que o Tite tá te iludindo pra Copa do Mundo. Cara, o Tite, mano, assim, eu apesar de ter as minhas discordâncias com o Tite em relação a algumas coisas no processo, né? No processo Copa 18 e pós-Copa 18, eu acho que o pós-Copa do Tite até 20 ali foi ruim, assim, bem ruim, foi trágico. O Copa dele foi ruim também. Mas, cara, o Tite, ele não é um mau treinador, cara. Ele, assim, dos brasileiros, ele é sobrando o melhor, assim. Ele entende, mano. Ele é estudioso, tá ligado? Porra, as perguntas do André foram muito boas, muito inteligentes, tá ligado? Então, porra, dá pra você pensar, velho. É putaria stag. O que a cabeça do André parece um ouro branco. Vinícius Júnior está em primeiro, Marquinhos, Thiago Silva, Neymar, Casimiro. Eu gostaria de citar aqui o nome do Antony também, que está fazendo uma Liga dos Campeões da Europa espetacular. Ali. Apareceu ali também o nome do Antony? Apareceu e saiu. Pingou ali e saiu. Aí voltou. Volta ali também o nome do Antony. Então, assim, são nomes muito interessantes. Eu queria destacar exatamente o nome do Vinícius. Você está disparado com mais de 40%. E assim, o Tite chegou a indicar aqui que individualmente, né, ele fala mais do todo do que necessariamente individualmente. Se quiser responder a pergunta vai ser muito bom, Tite, mas assim, acho que para o técnico da seleção, novos entrantes, né, entre os protagonistas do futebol europeu, e aí eu coloco o Antony e Vinícius especialmente, é muito bom para quem tem que comandar a seleção na Copa daqui a pouco, né? Sim, e a minha torcida... palavra que é dessa afirmação desses atletas, dessa maturidade, dessa sequência de jogos importantes. Não falo por demagogia, estou assistindo o jogo, eu não estou assistindo eu não estou torcendo, mas eu queria que arrebentassem o jogo. Eu digo, pô, e até a torcida para quem joga melhor ou quem... Você iria com 3 zagueiros ou laterais? Cara, se for para ir com 3 zagueiros, já passou da hora de começar a treinar isso, né? Então eu iria com laterais. Faça os 180 melhor minutos, possa passar e vencer. Não tenha condição, mas torço individualmente para o alto nível, para o desempenho individual seja alto. E que tenha, sim, essa responsabilidade, não vou me eximir e falo isso para eles. Todos os familiares dos atletas, todos os assessores, as pessoas que trabalham, elas estão me assistindo agora. E eu sou porta-voz disso, eu tenho consciência. E eu não tenho, o meu papo é papo reto. Eu não tenho um discurso aqui, papo é papo reto. Quando eu vou falar para os atletas lá, não tem. Eu falo, eu vou estar torcendo para que você jogue muito. E eu quero ter, sim, uma baita de uma dor de cabeça de dizer assim, ó, esse está um pouquinho melhor, esse está um pouco melhor em relação a esse desempenho todo. E não ficar encontrando daqui a pouco aquele atleta que possa ser resgatado, que possa, no momento, ser convocado, não pelo momento e pela fase, pelo campeonato todo que ele possa estar realizando. Vitor, vamos lá. Tite, quando me perguntam se eu acho, né, muita gente pergunta, às vezes você está passando, vai na padaria, o pessoal pergunta, você acha que o Brasil pode ganhar a Copa do Mundo? E eu respondo assim, o jogo que o Brasil joga é uma seleção forte defensivamente, leva poucos gols, raramente perde o jogo, tem um modelo de jogo muito bem assimilado e tem jogadores de qualidade. A individualidade de um Neymar, por exemplo, pode ser maior, a gente chegou a essa conclusão na primeira pergunta que eu fiz, mas tem individualidade também. E aí eu digo, o Brasil
tem boas chances de ser campeão do mundo, mesmo sem, na média, empolgar Olha o Vitor aí. torcedor. Seu botão tá acalentado Acho que nesse agora. ciclo, o Brasil mais fez jogos que não empolgaram o torcedor do que jogos que empolgaram. Por exemplo, o último empolgou Concordo. bastante. Empolgar o torcedor, que é ter volume, ter um time mais solto, um time alegre. Vocês concordaram com o VSR aqui, rapaziada? Eu concordei 100%, tá? 100% com o VSR aqui. Concordei 100% com ele. É o que a gente vem falando há um tempinho. Que o Brasil é um time que ele mais não empolga do que empolga, mas é um time extremamente sólido, tá ligado? É um time que perde pouco, que toma pouco gol, que mesmo que, mano, jogue mal, ele vai vencer. Então, assim, é o que a gente falou, que o Formiga falou uma vez, eu assinei embaixo, que o Brasil, numa competição de pontos corridos, ele é favorito contra todo mundo. Só que Copa é mata-mata, né? Então a gente tem todas as nuances que um jogo só pode te oferecer. Pô, pode dar merda, assim. O Brasil pode não vencer porque aquele jogo não encaixou. Mas o Brasil tem tudo pra fazer uma boa Copa do Mundo. Porra, se você traçar favoritos, ele tá sim entre os 2, 3 ali. Porra, com certa tranquilidade. Alegre, talvez, é uma preocupação sua? Você entende que ao ter esse volume, você vai estar mais próximo da vitória? Isso é uma coisa que tem martelado a sua cabeça? Vitor, eu tenho colocado assim, ó, e claro que eu vou olhar sobre o enfoque daquilo que eu estou realizando, do enfoque mais otimista, natural. Mas vou fazer um comparativo, que ela chegue na Copa do Mundo nesse crescente, que ela atinja o clímax dela, tal qual atingiu 2018 na fase das eliminatórias. Tomara que ela faz. E depois, com algumas lesões, ela foi do Dani, ela foi do Neymar. Pode que o Brasil ele chegou voando em 2018, né? O Brasil termina a eliminatória jogando pra caralho em 2018, né? Isso que foi foda. O Brasil chega jogando muito e na Copa a gente perde nas quartas. Mas o Brasil chegou muito. Renato. Ela foi do Renato. Ela trouxe para baixo o seu nível e ela estava retomando o seu melhor nível dentro da própria competição, dito por alguns. Por mim, eu vou te dizer, então, que no jogo contra o México, do segundo tempo, e o jogo contra a Bélgica foram os 2 melhores jogos que ela teve dentro da Copa do Mundo. Então, ela estava retomando esse patamar. Falando desse em termos comparativos, que agora ela retome esse processo, né? E que ela chegue no melhor momento. Por quê? Porque ela está, sim, num crescente, isso é notório. Obrigado, Chico, pelo sub, hein, mano? E tenho Tamo colocado junto, isso para os atletas. E, para mim, excelência, o que é? É criação e gol. E ela está conseguindo, nesses atletas jovens, nessa retomada do Neymar, nessa retomada desses jogadores de frente importantes e com alguns, Felipe Coutinho, como Firmino retomando, Jesus tomando, tu ficando com opções ofensivas muito importantes. Então, esse criação e gol, que nós temos agora de média nos jogos oficiais, 2 gols de saldo por jogo. Então já é uma equipe que faz. Caralho. E que tem uma ideia. Isso é doideira, cara. Mano, isso é doideira, cara. Pô, o Brasil, ele não é que ele só vence. O Brasil, ele tem a média de saldo de gols por vitória de 2 gols. É bizarro. É como se o Brasil entrasse 2-0 Brasil em qualquer jogo de eliminatórias. Propositiva, que tem 60% de posse de bola e que busca o gol. Então Se ela ilude tem, aí? mas ela precisa ter desse processo criativo evoluir, sim. E ela está buscando, e ela está se confirmando, inclusive com esses atletas da jogada individual, do lance individual, e que plasticamente ele é mais bonito. Ele cativa mais, uma carretilha, uma caneta, ele te traz, mas ele te traz junto com solidez defensiva. Volto para fazer um comparativo. Se os gols que uma equipe for sólida defensivamente, ela é dura. Daqui a pouco tu não vai ter o processo criativo que o adversário tá um pouquinho... Cara, eu tô começando a ficar com um pouco de medo do Tite, rapaziada. Ele é meio Arthur Aguiar das palavras, tá ligado? Ele vai, mano, ele vai te conquistando, pô. E aí eu vou acabar me iludindo aqui que nem um babaca, entendeu? É isso. Ele é meio Arthur Aguiar, o Tite, a verdade é essa, pô. Ele vai falando, ele vai te mostrando diversos pontos e vai te deixando assim, caralho... Vambora, que o Hexa é esse ano, doidão. Vambora que vai começar. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a seleção tá num bom caminho. Um bom caminho, não empolga, mas por mais que tenha empolgado o último jogo, mas é uma seleção sólida. Eu acho que é melhor ser sólida do que empolgar e não ser sólida, entendeu? Tipo assim, eu prefiro que o Brasil na Copa seja mais sólido do que empolgue. Eu prefiro, porque a Copa é isso aí. Precisa estar... O Brasil tem que estar estável, entende? Bem, mas se tu fizer o gol, tu vai ter a solidez lá atrás. Eu não queria fazer o comparativo, mas se o PSG não toma 3 gols, ele está dentro do jogo. Sem dúvida. Ele está dentro do jogo. Sem dúvida.
Ele está dentro do jogo. É só para exemplificar, não quero pegar esse dado, por favor, não coloquem esse dado, as pessoas estão me ouvindo, mas só para elas entenderem a ideia. Então, o que é? Eu não gosto de ficar me defendendo. Eu gosto de ficar com a bola. Se tu disser assim para mim, até na brincadeira que tem, eu digo, eu quero ficar com a bola e ter um processo criativo, porque isso me dá alegria. Mas eu tenho necessidade de ser sólido, senão o adversário vai lá e me faz. Então, eu preciso de solidez defensiva. Eu estava falando com o Felipe Luiz essa semana passada, e ele comentando desse lado de um ponto de equilíbrio. Sintetizei aquilo que eu penso. Para vencer, você tem que ter criação e Felipe gol. Luiz. E esse processo a gente está procurando crescer e evoluir. E manter uma solidez defensiva importante. E assim, esse vai cara, só complementando, mano. Pô, rapaziada, eu não sei se vocês... Acho que muita gente no chat consegue visualizar isso. Mas, cara, o Brasil, em seu time titular... O Brasil, por característica... Cara, o Brasil é um time montado. Ele é feitinho pra contra-atacar mortalmente, tá ligado? Mano, o Brasil, por característica... Ele é um time pra contra-atacar e, mano, punir o adversário, tá ligado? É porque é óbvio que é muito melhor ver o Brasil amassando na posse de bola, metendo 2, 3, 4, 5 a 0. Mas o Brasil, por características de jogadores, botar Rafinha, Vini, Neymar, o meio campo lá com Casemiro, com Fred, Paquetá, ou se tiver o Coutinho em algum dos lugares ali, como vocês estão flertando com isso, eu acho que vai ser Casemiro, Fred e Paquetá. Eu acho que o Coutinho vai ser bom. Mas, mano, o Brasil, ele é prontinho pra contra-atacar e acho que ele vai ser mais letal contra-atacando do que jogando com a bola o jogo inteiro. É treinador, hein? Felipe Luiz vai dar bom pé. Vocês é foda, né? Porque sou eu todinho falando assim, cara, dá pra encaixar o Coutinho aqui, mano. Se pá, porra, tirar um lateral aqui, foda-se, bota o Coutinho. Tirar o goleiro não pega nada também, joga sem goleiro. Técnico, não tenho dúvida disso. Do jeito que ele lê o jogo, né, cara? Assim, é impressionante. E aí o Tite chegou a tocar aqui no nome do Firmino e do Gabriel Jesus nessa resposta. Achei interessante, porque o Jesus, hoje, né, eu fiz o jogo do Manchester City, né, e ele, no primeiro tempo, caiu pelo lado direito, aí depois entrou o Mahrez, ele caiu pelo lado esquerdo, depois chegou, assim, poucas vezes realmente jogar mais por dentro. E ele falou sobre essa movimentação que ele teve, não só no jogo, como ao longo de toda a temporada, com o nosso correspondente lá na Europa, Fred Caldeira. Essa temporada está sendo um pouco diferente para mim, que às vezes jogo de ponta, às vezes jogo de 9, às vezes vou para a esquerda, vou para a direita, de 9. E acaba que confunde um pouco, né? Porém, venho trabalhando, como eu disse, veio melhorando fisicamente. Acabei tendo essa lesão que acabou me deixando mal fisicamente na volta. Porém, venho melhorando, venho treinando forte para poder voltar bem fisicamente. É um ano muito importante para mim, para o City, para a seleção. Espero tentar fazer o meu melhor, né? Sei que eu tenho a qualidade para poder jogar, voltar ao meu melhor futebol. E, bom, é isso que eu vou fazer. Tá aí o Gabriel Jesus. Cara, eu não sei vocês, mas assim, por mais que eu sei que a galera contesta muito o Jesus, mas eu, Alan, queria ver o Jesus fora do City. Eu queria ver o Jesus como titular de um time, porra, legal da Europa, tá ligado? Pra ver, de fato, ele como responsável por fazer os gols, por ser o camisa 9, ou então jogando pro lado do campo, mas enfim, como ele quiser. Mas eu queria ver ele como titular do time, entendeu? Eu queria ver o Jesus sem ser o cara de rotação. Queria muito ver, mano, muito ver. Pra ver pra ver, tipo assim, como seria o Jesus na Europa mesmo, jogando os grandes campeonatos num time legal, mas como titular. Jesus, e aí, Tite, eu quero te perguntar muito dentro desse processo de construção e talvez assim de aprimoramento, né, como você colocou, das oportunidades criadas, se de repente é essa peça que falta, porque ontem a gente viu o Leva resolvendo, hoje foi o Benzema, caras mais de área, mais centroavante, características até diferentes, né? O Benzema joga, hoje, né? sim. Mas é hoje algo que você busca para a seleção, assim, Pedro, Gabigol, Firmino, Jesus, Matheus Cunha, eles têm perfis diferentes, mas essa, de repente, é Em que time ele joga? Pô, você vai me desculpar, tá? Mas pensando em grandes times de camisa aí, já me vem à cabeça um clássico time que, pô, se vocês falarem pra mim que o atacante esse time é melhor que o Jesus, acabou, tá? Porque assim, por mais que tenha vindo o Vlahovic, Morata é a cabeça do meu chapéu. Então assim, o Jesus é melhor que o Morata. Na Juventus, ele e Vlahovic ali pode ser legal. É a principal busca do momento do seu trabalho? Especificamente do Gabriel, não é, mas eu conversei com ele no último jogo e ele sintetizou bastante aquilo que nós temos também, e o Fábio e o Guilherme têm acompanhado, que o machucar dele prejudicou e ele caiu em torno de 20%, e eu tenho esses dados, os níveis de força dele.
E ele é um Caralho! jogador de torque, de aceleração e de alternância de ritmo. Isso gera ele e é um componente importante para que tecnicamente ele tenha todo o seu desenvolvimento. Para as pessoas entenderem, ele estreou como 9 da seleção brasileira, sofrendo um gol contra o Equador lá, que foi na estreia, e ele sai atrás do zagueiro, ele chega na frente do goleiro e sofre o pênalti. Então ali está a representatividade do jogador que ataca espaço, com torque, com a... O André Reni tirando uma foto. O André Reni vai tirar uma foto do estúdio, ou então no telão, no momento da resposta que ele tá na tela. Aceleração de uma bola que é mais A carinha para o zagueiro, dele. ele Eu consegue amo o chegar André, na frente mano. e sofrer o gol. Isso gera no atleta essa Cafu! confiança também para jogar. Mantendo-se sim num setor para que ele possa também adquirir confiança, porque com bom desempenho técnico vai te dar isso. Daqui a pouco ele vai fazer um gol e vai estar também, a gente Volta. sabe que isso... Aqui, cara, ó. Ó, o André Reni tá no telefone aqui, ó. E ele sai atrás do zagueiro, ele chega na frente do goleiro e sofre o pênalti. Só de butuque escutando, Então ó. ali está a representatividade do Simplesmente na fotoca. jogador que ataca espaço, com torque, com aceleração, no atleta essa confiança também para jogar. Mantendo-se sim num setor para que ele possa também adquirir confiança, porque com bom desempenho técnico vai te dar isso. Daqui a pouco ele vai fazer um gol e vai estar também, a gente sabe que isso interfere, eu tenho essa experiência, até para que ele esteja mais solto. Dando continuidade e não se machucando também é outro fator gerador de confiança, para que ele possa, assim, no seu desempenho, aqui ser utilizado como um 9, ele foi 9 naquela fase eliminatória num grande momento, ele foi na Copa América em 2019 determinante como externo pelo lado direito, né? Então ele tem essas duas possibilidades para que ele possa retomar o seu melhor. Eu acho que o Jesus vai pra Copa, mano. Formiga, vamos lá. Vamos, eu queria continuar nesse assunto ainda do 9, porque antes da Copa de 2018 teve essa busca também de um 9 preparador, que jogasse bem de costas, que fosse um diferente dentro do que era a várias estrutura coisas, do time, Igor. não necessariamente para ser titular. E aí teve o William José, algumas tentativas. Agora parece que ainda existe uma demanda, uma brecha. Matheus Cunha tentado, o Firmino é um preparador, mas muitas vezes não é o finalizador que a massa espera nesse quesito empolgação que o Vitor falou. E aí me parece que dentro dessa característica, dessa brecha, se eu fosse o scout e fosse dar um conselho pro Tite, eu falo... Caralho, o Formiga, ele vai dar esse conselho pro Tite. Ó, dentro do que você quer, me parece que o 9 ideal chama-se Pedro. Só que o Pedro teve uma lesão, quando você chamou, e ele é um reserva do time dele. Se fosse outro cenário, sem a lesão e o Pedro titular, faz sentido eu considerar o Pedro o 9 ideal na cabeça do Tite? Nem que seja para ser reserva. Cara, eu não acho, tá? Olha a cara do Luizinho. Vou botar aí pra cara do Luizinho, vamos ver. Chamou. O Luizinho tá sorrindo, ó. Ó o Luizinho. Ó, vamos deixar só o... Ó, reparem só no Luizinho, enquanto o Formiga fala. Ó o Luizinho. E ele é um reserva do time dele. Se fosse outro cenário, sem a lesão e o Pedro titular, faz sentido eu considerar o Pedro o 9 ideal na cabeça do Tite? Nem que seja para ser reserva, mas ele estaria dentro. Agora a segunda... O VSR virou estátua, pô. O VSR virou estátua, enquanto o Formiga fala. Cara, Alan, eu não enxergo a seleção jogando com um 9 pouca mobilidade. Não que o Pedro tenha pouca, tá? Mas o Pedro tem menos do que o 9 móvel. Eu enxergo a seleção com um 9 que, mano, sai pro jogo, tá ligado? Pelo estilo da seleção brasileira. Alan. Mas eu sou Alan. O Bruno Formiga enxerga com o Pedro. O Tite enxerga com outro jogador. Mas eu acho o Pedro um baita do atacante. Eu acho ele, porra, muito bom atacante. Eu acho que o Pedro, como atacante 9, eu acho ele excelente. Mas eu enxergo a seleção brasileira jogando com um 9 mais móvel. Um 9 que, mano, se movimenta mais. Mas é minha opinião só. Segunda parte da pergunta, sim. Se não te falo de ideal, sim. Mas ele estaria dentro? Sim, ele tem esse potencial. Nós temos 9 com características diferentes. E o grande atleta, assim, Formiga, 9, especificamente de pivô, não de transição em velocidade. Ele não vai puxar contra-ataque, mas com uma equipe que marca abaixo, que tem um jogador para tabela curta, para um jogador da bola aérea para conclusão, para uma bola aérea de preparação,
sim, ele tem essas virtudes todas. E eu digo assim que os 9 que a gente tem bastante diferença. O 9 específico, mandioca, fincado, atacante preso dentro da área, use o adjetivo que for, que seja o jogador da conclusão, que não saia da área, apesar dele ter, que não saia muito, esse jogador é o Pedro. Outros jogadores são de atacar espaço, Richarlison ataca espaço, Gabriel Jesus ataca espaço, outros de movimentação e flutuação para jogadas de combinação, Gabriel Barbosa é assim, Firmino é assim. Então tem esses componentes de atletas com essas características diferentes. Mas você acha que assim, o fato de... Pô, a parada é a seguinte, rapaziada. Vamos dar a César aqui. Eu sei que vocês estão comigo, não estão? Vocês sempre estão comigo, né? Vocês estão comigo. A parada é a seguinte. A solução para a camisa 9 da seleção brasileira, vocês sabem que tem nome e sobrenome, né? Vocês podem falar para mim no chat, por favor? Nome e sobrenome, por favor. Felipe Coutinho, né? Não tem jeito, cara. Onde tiver brecha, encaixa o homem, cara. Felipe Coutinho. Pô, gente, é de 9, é de 10, é de 11, é de 7, é de 5, é de 8, é de 1. Felipe Coutinho, pô. E aí é um assunto que tá em voga e não tem como não trazer para cá. O fato de qualquer um, tá? O Pedro é o específico aqui. Mas ser um reserva do time e não ter histórico na seleção atrapalha. Porque o Gabriel Jesus... Eu jogaria sem 9, Alan. Sem 9. Jogaria com flutuação. Estilo PS... O Mbappé não é um 9-9, né? Jogaria tipo PSG, pô. Neymar, Vini e Rafinha. É isso aí. Vambora. Ele é reserva, mas ele já tem a tua confiança. Ele construiu uma daquelas várias lacunas que você já falou. Histórico de seleção, momento, várias coisas. O Pedro não consegue nem ter o histórico de seleção por N razões e o momento fica difícil, né? Isso vale pro Pedro, assim, esquece que é o Pedro. É um 9 qualquer, um jogador qualquer. Isso influencia, assim, de fato é ruim. Como foi ruim pro Daniel Alves em algum momento, eu lembro de a gente já ter falado sobre isso. O não jogar é muito decisivo, né, pra sua decisão. Formiga, tu é extremamente inteligente na tua capacidade de argumentação Olha e aí. na tua pergunta. Ele é mesmo. E no técnico tu vai entender que ele existe um limite ético para a resposta. Ele é bastante legal para discutir, mas O Tite pulou o muro, mano. É legal aqui. vem então participar todo dia de manhã no De Placa aqui com ele. Você vai ver o que é bom pra tosse, viu, Tite? O Tite em dezembro já falou que não fica. Vem debater com ele aqui. Alô, nosso recrutador de talentos, ele não vai, de repente, vira comentarista aqui na gente. Deixa eu perguntar uma... Tite, só pra deixar claro, assim, eu sei, o meu papel é esse e o seu... Então, assim, só pra deixar claro que eu não quero nenhum tipo de saia justa aqui. É porque eu acho que eu me sinto na obrigação de fazer a pergunta. Claro. E eu vou te dizer, a entonação da voz, a forma com que se coloca, o respeito, a profundidade. Eu vou pisando em ovo, né, é isso que é legal. É isso que é legal. E essa compreensão dos fatos. Ô, Tite, você, na hora de escolher a sua lista final, você vai priorizar atletas reservas, vou colocar assim, que evidentemente estarão no grupo, e você já falou que, né, mexe bastante, enfim, são jogadores que serão parte ali de uma campanha, se Deus quiser, vitoriosa. Mas você vai priorizar os reservas que te repliquem aquilo que você tem do titular, ou você vai priorizar variedade de possibilidades? Caralho, boa pergunta do André também. Variações ali que você possa mexer. São 7 jogos só. Dá para mexer muita coisa? É melhor insistir só num esquema de jogo? Você está imaginando ir para a Copa e fazer com que 21 jogadores entrem em campo? A sua ideia é essa? Você tem que ter os 21, sabe, em altíssimo nível para desempenhar isso? Porque, inclusive, a gente sofreu, né, na Rússia, a gente teve alguns jogadores que não estavam, que não puderam jogar. Enfim, o que você imagina, assim, na montagem da lista final? Cara, moleque, excelente pergunta, André, mano. E vou te falar, essa pergunta ele consegue perguntar mais coisas em uma pergunta só, tá ligado? Porque ele consegue, porra, tirar brecha de jogadores que não foram convocados ainda. E, mano, jogadores que, mano, são postulantes e tem características diferentes dos caras que estão lá. Então é uma boa pergunta o André, porque ele pode, porra, passar pela cabeça vários caras que vocês imaginam aí. Rafael Veiga, Renato Augusto, enfim, de caras que não têm características, os caras que estão na seleção brasileira, mas que poderiam agregar. Então, boa pergunta, mano. Boa pergunta, de fato, do André Henning. E teve uma pessoa do chat aí que falou, pô, não
não se espelha no PSG, mas o Brasil é bem diferente, né, mano? O Brasil é bem diferente, até porque, porra, o Brasil ele é bem mais sólido que o PSG. Defensivamente não tem nem comparação. E na comparação até ofensiva, você tem Rafinha, Vinícius Júnior e Neymar. Pô, o PSG tem 3 caras que não correm pra trás. Neymar, Messi e Mbappé. O Brasil só tem um, que seria o Neymar. Porque o Vinícius e o Rafinha marcam pra caralho, os dois. Descem a linha toda hora. Então o Brasil ele fica bem menos exposto, assim. Eu acho que daria mais certo que o PSG, inclusive. Versatilidade ela é importante. Boa. Por quê? Porque ela te dá ela te amplia um leque de opções. Por exemplo, vou pegar um jogador, Everton Ribeiro, tu pode jogar ele como externo direito, como flutuador ou jogador por dentro. Mas Everton tu Ribeiro pode jogar, e aí nós jogamos com a Copa América, a gente foi campeão com dois jogadores abertos de flanco, Coutinho e Firmino fazendo composição com superioridade no meio campo para depois essa chegada na frente. A gente faz a fase defensiva nossa em 4-4-2, deixando o Neymar, no último Neymar no jogo contra Neymar e Gabriel Jesus, no jogo contra o Uruguai do 4-0, fazendo o Rafinha pelo lado, depois entrou o Antony. Paquetá pelo outro. E pelo lado também um outro articulador que foi o Paquetá. A gente teve Vinícius no jogo contra a Argentina, 2 externos de velocidade abertos, para fazendo Paquetá por dentro junto com o Matheus Cunha. Então vai te dando essa composição ofensiva, ela vai te dando aquilo que a gente, essas variações. Obrigado, Poli. Fora a construção dos laterais, elas serem mais por dentro, ela é com 2-3 ou 3-2. Por exemplo, hoje o PSG volta a dizer, até 57 minutos, ele estava extremamente equilibrado. Ele deixava o Danilo junto numa fase ofensiva, ele mantinha o Danilo junto com seus 2 zagueiros, Marquinhos e Kimpembe, deixava os 2 volantes pela frente e fazia as ações ofensivas com os 2 laterais. Obrigado, Daniel. Neymar, Tamo Messi junto. E você, Mbappé. Exato, então ele atacava com 5 e tu tinha uma composição e uma recomposição com 5 também. Depois ela foi se moldando e aí trouxe sim o componente, aquilo que eu falei do Ancelotti, mas esse ponto de equilíbrio e essa versatilidade para essas montagens dessas diferentes formas com que a gente teve ao longo do tempo, foi diferente depois na Copa América de 2011, a gente trabalhou de forma diferente, então... Cara, alguém mandou no chat aqui, se o Renato Gaúcho assiste essa entrevista ele não entende porra nenhuma. Pô, qual é, cara? Assim, eu não imagino o Renato dando uma entrevista dessa, mas ele deve entender, sim. Que é um jogo meio que imaginário. Eu tenho certeza que vocês têm imagens e a TV ela proporciona isso. E daqui a pouco, num outro momento, a gente pode também fazer para que eu possa mostrar e não só ficar falando, senão parece fácil, né? Pô, a gente sai uma saída com 2-3, o Dani veio por dentro, mas em outra oportunidade a gente pode, tá aí o Vini, a Monique, é isso que a gente imagina com uma saída melhor. Agora tu não vai ter mais lateral lá na frente, tu tem Rafinha, tu tem Antony, tu tem Vinícius, tu tem jogadores que podem ali, outros que vão compor ali, sim. E o que o Dani vai fazer? O que o Danilo pode fazer? O que o Alexandre pode fazer? Cara, com essa resposta do Tite aqui, eu consigo cravar pra vocês. Óbvio que vocês já devem saber disso, vocês sabem disso, muita gente concordou. Cara, o Tite, ele vai com 2 laterais diferentes em cada lado para a Copa. Então, assim, você pode ter certeza. É Danilo e Daniel Alves na direita, Danilão e Daniel, Alexandre mais um na esquerda. Só falta uma vaga na esquerda, que vai ser ou do Lodge, ou do Telles, ou do Arana. Mas é Alexandre mais um, Danilo e Daniel. 100%. E aí a gente vê essa composição... para que possa aí exemplificar essas variações que a gente tem tido. Algumas delas têm dado proveito, outras não, né? Essa oscilação, mas agora nesses últimos 4, 5 jogos ela tem uma retomada num crescente. E assim, o Tite citou aí o nome do Everton Ribeiro, até legal para a gente saber também dos próprios jogadores que atuam por aqui, né, das possibilidades, das intenções e mais do Tite em relação a isso. A gente vai escutar já o Guardiola falando sobre seleção brasileira, mas antes mais uma passadinha na nossa enquete. Qual brasileiro que está se destacando mais nessa Cara, o Tite ficou mó tempão com os caras da TNT, mano. Que maneiro essa porra, velho. Logo depois de um jogaço, né, mano? Porra. Aqui, hashtag Último Lance, você manda pra gente aí o nome do cara que tá jogando muito. Vini Júnior primeiro, desceu um pouquinho ali a votação, Neymar subiu, Antony subiu bastante também, Marquinhos e Thiago Silva sendo lembrado aí pela galera na hashtag Último Lance, tá? Vini Júnior, repito, primeiro, e o Antony, ó,
subindo para, quem sabe, pegar até ali uma segunda posição do Neymar, até pela chance que tem o Antony de seguir na competição. Semana que vem vai ter o confronto da volta contra a equipe do Benfica. Hashtag último lance, mais o nome do jogador. Vamos escutar lá, então, o Guardiola, né? O Tite já anunciou que depois dessa Copa do Mundo vai seguir outros jogos, pelos né? 4 meses, tamo E junto. aí o Fred Caldeira teve a chance de conversar com o Guardiola falando sobre possibilidades de eventualmente até treinadores estrangeiros, né, chegarem aqui para comandar a seleção. Por favor. Opa, André Reni. Tocou o despertador do nosso Andrezão, pô. Brasil, Tite, o treinador, anunciou que sairá depois do Mundial de Qatar. Eu sei que tu tienes o sonho de dirigir uma equipe nacional. Brasil poderia ser parte de tu sonho? Brasil tem muito bons treinadores. O Brasil tem ótimos treinadores brasileiros que podem treinar a seleção. Porque estrangeiro. Nossa, aí casa caiu, velho. O Guardiola não vem, mano. Rapaziada, teremos que ir com você sabe quem, né? Vocês já sabem, né? Vocês já sabem. Quem é o Guardiola brasileiro? Vocês sabem quem é. O Pepe Guardiola brasileiro. A gente vai ter que recorrer a ele. Simples assim. Estrangeiros, não? Estrangeiros, não? Tem muito bons treinadores. Tem vários ótimos treinadores brasileiros. Então assim, né, Tite, ele... A simpatia, ele foi bem... ele foi bem... A ligeiro ali, né? Ele falou simpatia. que tem vários ótimos, bons treinadores, tá? O Guardiola deu uma cagada na cabeça do nosso Fred Caldeira fenomenal, né? Porra, o Fred Caldeira aqui é foda, ele é muito bom. Mas o Guardiola pareceu nem um pouco disposto, né? A comentar sobre uma possibilidade de treinar o Brasil no futuro. Zero disposto até. Independentemente do seu futuro, e obviamente a gente tem ótimos treinadores brasileiros aqui, mas a gente tem visto vários estrangeiros chegando também. O que o Tite pensa de uma possibilidade, sem citar nome especificamente, mas o Guardiola é um dos maiores de todos os tempos, né? Se o Guardiola pudesse treinar a seleção, eu imagino que seria ótimo. Seria loucura não tê-lo, né? Seria loucura não tê-lo. Mas o que você imagina, Tite, assim, da aceitação, você como técnico, da aceitação da torcida com você e da torcida com o técnico estrangeiro? O que você imagina sobre esse tema, hein? Eu não sei não. O que eu posso dizer primeiro é que não é nenhuma novidade, né? Eu já tinha colocado, termina um ciclo e a maturidade, a gente entender dessa forma. Então ela vocês estão colocando, eu estava voltando, mas é uma notícia velha aí já desse ciclo. E quero fazer o melhor trabalho possível. E em relação a técnicos, palavra de honra, eu vejo qualificação como um fator determinante. O Guardiola é extraordinário. Mas não existe só um Guardiola, não é só a seleção brasileira que quer, uma série de outras, talvez a seleção espanhola também queira, e outros mais, enfim, desse top de técnicos de alto nível. Para mim, ele... E a gente tem também o Guardiola brasileiro, né? Chamado Fernando Diniz. Ancelotti e Klopp são os três com características um pouco diferentes, com situações um pouco diferentes, com estilos um pouco diferentes, mas que representam aquilo que é a essência do futebol, principalmente em clubes. Em relação às seleções, é um trabalho diferente daquilo que se organiza dentro do clube. Agora são extraordinários. E eu prefiro não olhar nacionalidade, prefiro olhar qualidade. Grandes técnicos temos brasileiros. Perfeito. Eu acho que Xavi não vai ser mais o nome. O Xavi ele acertou no Barça, mano. O Xavi não sai do Barça nem tão cedo, minha modesta opinião. Mas seria muito foda tu ver um Klopp, um Ancelotti, como ele falou, na seleção. Temos história, assim como nós temos estrangeiros de clubes ou de seleções que são de altíssimo nível. O Vitor Sérgio sempre fala isso, né, Vitor? José Mourinho, né? o passaporte do cara, né? Eu quero saber se o cara é bom ou se o cara não é bom, né, Vitor? A frase é do Arsène Wenger, né? Eu não analiso futebol olhando o passaporte. Eu analiso dizendo se o jogador ou o treinador é bom ou ruim. O passaporte dele não interfere para mim. Mas, Vitão, antes só de tu completar e fazer a pergunta, eu tenho sérias dúvidas sobre o trabalho do Guardiola numa seleção por conta da complexidade. Ele vai ser mal, ele vai ser ruim. Vai ser ruim.
Aí não tem como seguir na análise, assim, eu acho que tem treinadores e treinadores. A complexidade dos conceitos do Guardiola, eu tenho sérias dúvidas se ele ia ter mais difícil para implantar, tudo bem. Numa seleção, Numa assim. seleção, de porque, reunir de 3, sei lá, de 2 em 2 meses, é um ponto. Mas o próprio Tite falou sobre isso, né? De que ser um cara de construção de grupo, de time, e na seleção é mais difícil, se reúne a cada 2 meses. Diga, Vitor. Não, eu queria fazer... Tite, eu acho que o papel do crítico é criticar e elogiar, como eu faço ao seu trabalho muitas vezes. No geral, acho que até elogio mais do que critico. Mas agora que você está aqui, eu acho que é meu dever fazer a você uma crítica que eu fiz a você quando você não estava. Você pega a lateral esquerda da seleção hoje e você vê, na minha visão, um Alexandro burocrático. Acho que é a palavra, burocrático. Não é que ele vai mal. Ele vai burocrático. Ele faz o dele ali e tudo. E fica um contraste muito grande do que o Arana tem feito. Até dentro da pergunta anterior do empolgar, é um Arana que vai pra frente, que apoia por dentro, bate em gol, dá assistência e tudo. E aí eu critiquei você que até aqui eu acho que você não testou o Arana da forma como o Arana é potencializado no Atlético, tá? Então eu fiz essa crítica a você. O que você pensa em relação a não fazer ou não testar o jogador de verdade, não 15 minutos finais, da forma como o jogador tem rendido no clube? Você acha que é uma crítica justa ou você acha que é uma coisa inexequível, como o André falou? Na prática é uma coisa, na hora de fazer outra. Cara, olha só pra mostrar pra vocês que, tipo assim, muita gente debulha pela internet que jornalismo é tudo uma merda. Cara, isso aqui é o puro e mais belo jornalismo feito pelo VSR, tá ligado? Isso aqui o que ele acabou de fazer aqui é maravilhoso, porque ele foi completamente franco, honesto com o Tite. Ele falou, mano, eu critico com educação, eu elogio com educação, e aqui eu vou dar uma crítica pra você ao vivo pra você ter a oportunidade de se explicar em relação à crítica que eu fiz. Mano, é exemplar, tá ligado? E, mano, na TNT, você tem, caras como o VSR, como o André, como o Formiga, como o Luizinho. E, mano, são excelentes. Deixam até o Tite à vontade, num cenário de 1 hora de entrevista, em que ele seria bombardeado em muitos outros locais, pra responder diversas perguntas, inclusive perguntas que criticam o próprio trabalho dele de forma educada. Então, mano, isso aqui é maravilhoso, mano. De verdade, isso aqui é maravilhoso, mano. Isso aqui é pra você pegar e mostrar que, mano, sim, existe jornalismo bom, esportivo bom, inclusive, bem feito, como caras que nem o VSR, mano. Não é porque eu trabalhei com ele, não. Trabalhei na TNT, no Esporte Interativo, mas isso aqui é maravilhoso, mano. Maravilhoso, assim. Pergunta bem feita, bem colocada, com educação, trazendo, pontos que ele já tinha citado. Então mano, é bonito de ver, assim. E eu acho que por isso o Tite tá tão à vontade em conversar com os caras e falar sobre o trabalho dele, sobre várias situações em que talvez ele não tivesse a vontade em falar com pessoas que só querem o clique, o like pra, mano, ganhar em cima do trabalho do Tite. Muito foda. Muito foda. Vitor, vamos nos situar no tempo e vamos ver as características tão diferentes que elas são de clubes e até elas representam de seleção. Quando que se afirmou o Arana? Eu tenho umas certas... Mas só para jogar com o tempo. E aí ele foi convocado, foi. Ele jogou um jogo inteiro contra a Venezuela lá. Jogou muito. E eu externei isso a vocês. Na sequência, ele poderia, estou falando especificamente, e ele iria ser convocado, porque o seu desempenho era no final do ano. Aí nós tivemos as convocações e ele estava de férias, porque o Atlético Mineiro jogou uma situação maior e nem uma retomada, ele não tinha retomado o seu treinamento. Eu não poderia, de forma alguma, tê-lo colocado. Então, tu vê como o tempo para que possa permitir essas oportunidades... Eles são diferentes de clubes, e às vezes a gente não se situa e acha que a rotina é uma rotina igual, não, ela é bastante diferente. Por exemplo, ele teve impossibilitado de colocar, tu diz, ele vai ser convocado, eu não sei, eu não posso antecipar, mas que ele está fazendo um grande campeonato, sim, e que ele passa a ter situações assim. O que eu não concordo contigo é o sentido burocrático, porque eu entendo o futebol como um ponto de equilíbrio. O grande virtude do Alexandro é um jogador que te dá uma consistência defensiva extremamente importante. O Telles também no último jogo, ele vem num crescente, com características diferentes. O Arana, ele é um jogador... Aliás, eu posso falar do Arana muito tranquilamente, porque quem lançou o Arana fui eu. Sim, claro. Com 17, 18 anos. E num jogo contra o Sport. Nós jogamos em casa e vencemos 3-2 e colocamos ele no jogo e falo tranquilo porque ele errou num lance e nós sofremos o gol de empate
e dentro da própria partida os companheiros dele deram moral, saiu bola, quando deu o gol de empate, a primeira ação que teve do nosso jogador foi dar a bola para ele, para dizer tipo assim, Arana, nós estamos contigo, e ele faz a jogada criativa para que depois a gente faça o terceiro gol, um lance de pênalti. Então eu sei bastante do perfil dele e desse processo de evolução. As oportunidades elas vão surgir sim, né? Eu só acrescento que para a função em que tu tenha um ponta aberto, onde tu tenha um meia na janela de meia esquerda, que ela é de Neymar, de Coutinho, de Paquetá, de Everton Ribeiro, de Veiga, uma série de jogadores com essas características, tu não precisa ter um lateral que vai ocupar aquele setor, tu não precisa ter um lateral que vai ocupar a ponta. Tu precisa ter um lateral que ele te dê uma saída e uma consistência, gerando aquele ponto de equilíbrio também. Então ele tem também bastante o seu valor nesse aspecto. Não tão vistoso, mas sólido. É porque também do outro lado o Danilo também tem feito muito esse papel, né? Então acho que parece que fica a impressão de que são dois laterais mais com esse perfil do que mais agressivos, podemos dizer assim, né? Então acho que você pontuou bem. Mano, eu não sei se ele vai ser convocado amanhã, o Arana, tá? Eu não sei se o Arana vai ser convocado amanhã. Eu torço pra que seja. Não sei como é que vai ser a convocação. Ele não chegou a responder 100% da pergunta do Vitor, mas a gente imagina por quê. Porra, ele não vai soltar muita coisa ali, apesar dele estar confortável respondendo. A pergunta do Vitor foi excelente. Cara, faz um pouco de sentido, tá ligado? Ele não tem um lateral esquerdo que, mano, vai apoiar o tempo inteiro, porque ele já tem um lado esquerdo muito agudo, mano. Porque, tipo assim, a criação da seleção brasileira tem na esquerda o Vinícius Júnior, tem o Neymar que parte muitas vezes da esquerda pra dentro e o próprio Paquetá joga da esquerda pra dentro, o Coutinho da esquerda pra dentro, então tem jogadores da esquerda pra dentro toda hora ali. Então faz um pouco de sentido o que ele respondeu, apesar de nem sempre a gente concordar, tá? A gente pode discordar e falar assim, pô, beleza, mas a gente tem o Danilo que, porra, muitas vezes cumpre um terceiro zagueiro, a gente pode liberar um pouco o lateral esquerdo pra jogar o jogo um pouquinho mais. Então assim, a gente pode não concordar, mas que faz sentido até faz, tá ligado? A gente pode não concordar, a gente pode pensar o jogo de forma diferente, mas faz sentido. Tem ali, só pontuando assim a visão daqui, e eu queria te fazer essa pergunta em relação a isso. Luiz e André, eu sei que estão com a cara de que eles vão entrar num assunto. É legal, Vitor, até tu colocou o Danilo do lado direito, sim. E aí o que faz? Aí joga, como aconteceu, o segundo meio-campista, como jogou no último jogo, o Paquetá numa posição mais avançada. Ou o Fred, quando fez a jogada de bola cavada do Neymar, numa posição mais avançada. Se eu tenho um lateral que ele é mais construtor, eu posso jogar nesse organismo vivo que é o futebol, né? Ele possa fazer, bom, Fred mais adiantado, Paquetá pode jogar com o segundo meio-campista mais avançado. Por quê? Porque eu tenho... Olha aí, hein? O que vocês preferem? Ter o Arana na lateral esquerda ou ter Alexandre, Danilo, Paquetá como segundo e Coutinho armando o jogo com o Neymar? Porra! A resposta tá aí, caralho. Tem que ter o Felipe Couto, pô. Caralho, é isso. Felipe Couto, pô. Tem jeito, rapaziada. Mas, cara, é bem isso que ele falou, mano. Como eu falei, cara, a gente brinca aqui, mas é bem isso que ele falou. Como eu falei, vocês podem discordar, vocês podem concordar, mas faz sentido você ter dois laterais mais pregados pra ter um time mais solto do meio pra frente. Ou então, pô, quando ele não tiver o time mais solto, quando ele tiver, porra, às vezes Casemiro, Fred e Paquetá, ele utilize um lateral que saia mais pro jogo. Aí, ou o Daniel pela direita, um Arana pela esquerda, ou o Telles, ou o Lloyd, né? O Alexandre eu acho que é o lateral mais defensivo que o Tite tem. É o mais defensivo de todos, assim. Em relação aos esquerdos, né? Então, se ele for usar um meio campo mais preso, ele pode usar um lateral mais solto, que é o Daniel ou que é o Arana, enfim. Ou se ele for usar um meio campo mais solto, ele usa dois laterais que vão atuar como quase uma linha de 4 na zaga. O Danilo que busca. Ah, não, mas eu tenho o Dani. Bom, então eu posso ter um jogador... Esses ajustes que a gente procura fazer, sim. O André e o Luiz vão entrar num assunto bom aí, mas só para não perder o... Não, quem entrou no assunto foi ele. Não, eu nem citei mas o você pescou porque você é bom. Então, diferentemente do trabalho do Guardiola numa seleção, você precisa de pouco tempo para pegar uma parada boa. Mas só para matar o assunto laterais, entendendo que o Alexandre hoje retomou essa prioridade, digamos assim, eu lembro bem do Lodge sendo tentado naquele 2-3-5 lá, aberto pelo lado e tal. Isso é uma mudança de concepção. O 2-3-5 com Alexandre e Danilo fica inviável. Então, a tua concepção de jogo mudou? Só pra gente matar esse assunto laterais, assim. Não fica inviável. Porque tu pode legal, jogar o segundo meio-campista, como a gente falou, numa situação mais ofensiva. O que acaba acontecendo, e aí eu tenho que diagnosticar, eu tenho que ver... Pô, surgindo o Vinícius Júnior, ele se afirmando do jeito que está.
surgindo o Antony jogando dos dois lados com a mesma desenvoltura. Ele joga do lado direito, mas jogou bem entrando pelo lado esquerdo também conosco. Tu tendo opções de jogadores agressivos e jogando muito bem no seu clube, o que eu vou ter um lateral para jogar na amplitude? Não, eu vou ter um atacante para jogar na amplitude, para jogar na última linha. Então, acaba crescendo. Digo, bom, então é Vini. Então para essa posição, função na fase ofensiva são vocês. A resposta do Tite tá bem pelo pensamento dele, mano. Assim, eu acho que vocês entenderam que, mano, o Arana, ele não vai jogar, ele pode ser reserva, tá? Ele pode ser opção, mas ele não vai ser titular da seleção brasileira. Não vai, velho, não vai. Porque a seleção, ela vai... O Tite pensa o jogo abrindo espaço pro ponta jogar, pô. Entendeu? E os pontas da seleção, pô, me desculpa, tá? Hoje eles são mais importantes que os laterais. E não só na seleção, mas como no futebol como um todo, no mundo inteiro. Você pode ter certeza disso. Se você tem pontas voando, deixa os caras jogar. É melhor você segurar um lateral que deixar o ponta fora do jogo. O mundo inteiro pensa o jogo assim. Pô, você tem um ponta voando baixo? Beleza. Então você abre mão do lateral ofensivo pra deixar o ponta jogar. Porque no mundo inteiro se faz isso, doidão. É o mundo inteiro, tá? Pode ter certeza. Os técnicos inteiros fazem isso aí, de deixar, porra, os melhores jogadores jogarem o jogo. O lateral é quase sempre um auxílio. Um auxílio ali. Em alguns times não funciona como auxílio, porque os laterais são excelentes. Mas não é o caso do Brasil também, né? Vamos lá. O Brasil não tem nenhum fenômeno lateral hoje no elenco. Não tem nenhum. O Brasil não tem nenhum cara fora de série como lateral. Poucas seleções tem, porque só tem uns 3, 4 no mundo, né? Direitos, pelo menos. Esquerdos deve ter mais, mas não é tanto assim também, não. Então, faz sentido. Eu, no lugar do Tite, também seria... Eu não necessariamente ia pensar o jogo igual o Tite, né? Mas pelo pensamento dele, é coerente ele botar o Vini pra jogar e segurar mais o lado esquerdo. É coerente. E aí eu ter que pegar um jogador que possa fazer uma criação, uma iniciação um pouco mais de trás. O André, quando ele falou alguns nomes ali, a sua orelha e a minha, ela levantaram assim. Ele colocou a possibilidade, o nome do Veiga, enfim. O Tite, eu jamais te perguntaria de um nome específico. Mas, assim, a gente é uma loucura a gente falar isso, mas nós estamos numa reta final de preparação para uma Copa que vai acontecer daqui a 8 meses só. Porque você tem poucas convocações daqui até lá, são poucos jogos. Obrigado, Rafael, pelo sub, tamo junto. Mas, sem querer, né, perguntar de nome específico, o Veiga vai ser convocado agora, essa semana? Papo reto. Papo reto. Nós estamos acompanhando, sim, a grande campanha que o Palmeiras vem fazendo. São 2 títulos de Libertadores, são 2 disputas de mundiais, ele fazendo gol, claro que ele tem. E eu tenho colocado atletas também para exemplificar que eu estou acompanhando, e eu faço isso não ingenuamente, eu faço propositadamente, no sentido de dizer que a gente está acompanhando todos esses atletas. E que na medida que eles possam estar com grande desempenho nos seus clubes, eles vão estar sempre olhados para que possam, quero sim, tê-los o mais próximo possível. Assim como são agora 26 possíveis, e se 26 possíveis possam ser da convocação a se afirmar dentro da Copa do Mundo, 26 vão ser convocados. E que eles entendam dessa forma. Essas oportunidades que, a gente está fazendo de substituições, já sempre são 4, 5 durante o jogo, que sim, que tenham dado oportunidades. Uma série de atletas, vou pegar o exemplo do Rodrigo hoje, foi determinante ele entrar dele Camavinga em 30 minutos para mudar, acelerar, mudar o ritmo da equipe. Então, tu Rodrigo vai acabar a vaga, hein? Essas opções, e é especificamente do Veiga, de dizer, é a forma de dizer, estou acompanhando, é a minha função. É de um clube que está fazendo uma grande campanha de ter esse acompanhamento, fora o Everton ou outros jogadores importantes. O Danilo também? Mas falei, mas não respondi também. Não, você não vai responder, eu sei que não vai. Mas o Danilo, por exemplo, é um cara que a gente vê aqui, um cara europeu para jogar bola, né? Pronto. E um cara que te dá versatilidade, um cara que te dá... o Danilo também faz parte, assim, dessa observação? Né? Quem? O Danilo. Danilo, volante do Palmeiras. O Danilo do Palmeiras. Tá. Não achei. É um jogador que está crescendo. Sinto que o Tite não estava imaginando o Danilo também. Não, hein? É um jogador móvel. Eu gosto. Eu sinto que o Tite não estava esperando pela pergunta do Danilo, assim. Ele pensando, cara, o Danilo lateral, convoco ele toda a convocação já, que porra de Danilo. E aí ele se lembrou.
tem boa qualidade de passe. Ele está numa definição entre primeiro e segundo meio-campista. Né? Tem um processo todo de crescimento, assim como teve o Gabriel Menino, assim como teve o De Paula também. Esse processo, essa afirmação e essa continuidade, que seja. Vamos dizer assim que ele está no estágio de continuidade. O Veiga já passou Já tá um pouco esse estágio de continuidade. avançado, né? Acho muito difícil pelo calendário que isso aconteça. E top eu coloco as campeãs do mundo, pode botar Portugal, pode botar Espanha, pode botar uma Croácia aí. Qual o peso de fato disso para o seu trabalho, ficar sempre enfrentando as seleções sul-americanas? Não sei. Não sei. Não sei. A única coisa que eu digo que a pessoa que faz uma afirmação que diz, não ganha, eu vou dizer para ela também, não sei. Aí eu vou dizer assim, ganha? Não sei. Se nós não estamos confrontando, não há. O que eu tenho de dado está... Passou aqui um frame com o verdadeiro camisa 9 do Hexa, né? Não sei. Ó. Se nós não Diego Souza. estamos confrontando, não há. O que eu tenho de dado estatístico para que a gente possa refletir a respeito é que nós jogamos 9 jogos contra as seleções europeias. Nós temos 6 vitórias e dentre delas, de preparação da amistosa, ela está a Croácia, que tu referiu, a Alemanha lá. Rússia. E foram 5, Rússia, foram 5 vitórias contra os top 15, entre as 15 melhores seleções ranqueadas. E empatamos 2 e perdemos para a Bélgica. Então nós temos 9 jogos. Dá para dizer o quê? Os enfrentamentos no Mundial... basicamente são contra o africano, tem africano, europeu, asiático. E nós jogamos na Copa do Mundo, nós jogamos contra a Colômbia em 2014, contra o Chile 2 vezes em 2000 e contra o México, né? Contra o México em 2018. E contra o México, da América do Norte. Então, é tudo talvez, eu não tenho, eu só coloco para as pessoas terem o discernimento e a ponderação, dizer assim, vai perder, talvez, vai ganhar, talvez. O que a gente não tem é uma amostragem do que eu gostaria, e tenho dito e externado isso toda hora para vocês e para o público E, cara, isso aqui não cabe ao Tite, mano. É porque não tem data pra ter esses amistosos. Até porque os caras lá criaram outro torneio, que é a Nations League, pra, mano, tomar conta dos amistosos. Então não tem mais amistoso internacional lá. Nations League, eliminatórias pra Eurocopa, eliminatórias pra Copa do Mundo. Então não tem, mano. Não tem. Então, assim, não tem o que fazer, velho. Não tem como você carregar o continente sul-americano e botar dentro da Europa e falar assim, vamos jogar. Não tem como, pô. Então, é isso, velho. Assim, eu acho que... assim como o Brasil não tem amostragem contra os caras também não tem contra a gente não, mano. Tem muito poucas. Porra, eu não falo só do Brasil, eu falo da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do próprio Equador, que tá bem nas eliminatórias agora. Os caras não têm referência do que joga contra a gente. E é um futebol diferente, mano. É um futebol diferente. Então, assim, não dá pra cravar nada, velho. Mas a única coisa que eu cravo é que no caminho pra Copa do Mundo de eliminatórias, os caras na Europa não enfrentam grandes seleções como acham que enfrenta. É só seleção merda. Uma atrás da outra pra enganar o brasileiro que, pô, gosta de acreditar que a Europa só tem coisa boa e não tem. E pra enganar eles mesmos. Porque aqui os jogos são mais difíceis do que lá. Em grande parte dos casos, se não for em todos os casos. Então, assim, óbvio que na Eurocopa e na Nations, eles se enfrentam, né? Aí tem outro enfrentamento. Tô falando nas eliminatórias, esse enfrentamento, ele não acontece. Não acontece. Não tem. O único que vai se chocar agora é Portugal e Itália, porque nem nas eliminatórias eles conseguiram passar. Conseguiram perder para seleções ruins. Então eles vão se enfrentar agora para ver quem vai ficar de fora da Copa do Mundo. Mas, obviamente, em Eurocopa tem um enfrentamento. Aqui na Copa América eliminatórias é tudo o mesmo enfrentamento, a mesma coisa. Mas, enfim, faz parte. Que eu gostaria, sim. Infelizmente, o calendário, claro que ele vem apressado por uma coisa muito dura e triste, que é a pandemia. E a gente fala de vidas. Mas isso atrapalhou também o calendário para que a gente pudesse ter. Agora a gente está num... Todo mundo sabe que os problemas que estão acontecendo, FIFA, UEFA, Sul-Americana, para que haja um calendário um pouquinho mais racional para que possa ter esses enfrentamentos. Tomara que tenha. Tite, vou ter cuidado aqui na minha pergunta agora, mas eu vou bem, vou tranquilo, vou pisando em ovos aqui, mas vai rolar. Agora com esse leque de 26, talvez aumente até também o leque da resposta.
Mas você ainda busca um jogador com as características do Paulinho, que foi muito bem antes da Copa de 2018 e essa característica meio que desapareceu. E o Renato Augusto tendo A característica do falso volante, né? O volante que, na verdade, é um meio atacante. Essa é a característica melhor do Paulinho. A característica do Paulinho que é a falsa surpresa, tá ligado? Que a gente sabe o que acontece, muita gente sabe, mas ninguém marca o cara, pô. Entendeu? É isso. É o falso volante. Paulinho é um falso volante. É o volante, o cara que se vende como volante, que, na verdade, ele é quase o camisa 9 do teu time, assim. O Paulinho, ele é o volante que é o 9. Ele é o falso volante. Mas que é bom pra caralho, tá? Aqui não é uma crítica, não, Paulinho. É uma crítica quando o Paulinho se torna prejudicial defensivamente para a seleção, mas não é nem culpa dele, é culpa do esquema, que eu acho que aconteceu isso, inclusive, na seleção em 2018. É uma crítica minha ao trabalho do Tite em 2018. Mas o Paulinho é excelente, o Paulinho é muito bom, muito bom. Mas o Paulinho não marca ninguém. E o Paulinho, ele é, ofensivamente, ele entrega muito, mas não marca ninguém. Tendo, entre aspas, tirado a China das costas, tem alguma chance dentro, porque ele tem características também muito específicas, dentro desse universo de 26, a característica Paulinho ainda interessa e o Renato Augusto, o CPF Renato Augusto ainda tá no monitor, tem alguma possibilidade, é visto? Os dois especificamente, ampliando não só para o nome, mas para a função, tem sim. O Renato Augusto é um extraordinário jogador. O que vai estar é o seu desempenho da equipe, o potencial de crescimento que ele tenha, todos esses aspectos. Pá, vai em 26. Claro que estou. Os atletas, e a função, Paulinho, a função de meio-campista infiltrador. Quando a gente usa o Paquetá ali, eventualmente eu usei, na Copa do Mundo eu usei Firmino ali. Coutinho eu cheguei a usar aí para ficar lado a lado numa recomposição defensiva. Na fase ofensiva ele é um jogador mais agressivo, ele pode ser utilizado. Fred jogando e transitando numa fase mais ofensiva. Teve um jogo recente do Fred que ele teve dentro da área fazendo assistência para Cristiano Ronaldo. Então de fomentar também esses jogadores para que eles tenham essa função, sim, e de acompanhar outros que possam estar surgindo, sim. Ó, e o Paulistão, a galera vai acompanhar no domingo na HBO Max, 5h30 da tarde, tem Palmeiras e Santos, exclusivo aqui para a galera acompanhar na HBO Max, tá? Ô, Tite, a gente fecha aqui a nossa entrevista, primeiro agradecendo muito, de verdade, a sua participação. Pô, muito e foda, como hein? último pedido, né, já que é um ano de Copa do Mundo, o torcedor fica naquela expectativa. Qual é a mensagem que o técnico da seleção quer passar para o torcedor, né, nesse... Escute você, meu amigo, agora. Você que quer escutar o seu treinador aí, uma mensagem agora positiva para a nossa Copa do Mundo, que o Hexa vem, a gente vai buscar lá. Aí, ó. Ano de Copa para a gente encerrar aqui a nossa conversa, Tite. Que nós tenhamos a capacidade de fazer aquele processo de evolução que teve em 2018, que a equipe chegue no final das eliminatórias, que ela chegue agora na Copa do Mundo, do jeito que estava naquele 2018, no seu ápice, na sua melhor condição. Ganhar ou perder, ele é do jogo, ele é da vida. Mas que ele tenha, sim, todo aquele desempenho que é o que a gente busca, sim, nesse processo de crescimento para estar no melhor nível na Copa do Mundo. Esse é o objetivo. Muito obrigado, Tite, técnico isso, da Seleção Brasileira ao vivo. É isso, como eu falei pra vocês, perder a Copa do Mundo é o normal. O diferente é ganhar. Tomara que dessa vez seja diferente, entendeu? Mas perder é normal, pô. O bagulho é que a gente vai ganhar esse ano, doidão. Pô, pode anotar aí. O pai tá cravando. O Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo. Não vai ter jeito, seremos campeões. E vocês sabem, o melhor disso tudo vai ser que num provável enfrentamento entre Brasil e França, quem vai parar o Mbappé tem nome e sobrenome, beleza? Quem vai parar o Mbappé vai falar assim, pô, guerreiro, segura que eu tô aqui. Felipe Coutinho, mentira. Danilo, que eu não sei sobre o nome dele. Danilo vai marcar o Mbappé como nunca. Pode anotar, Danilo. E o Anderson Conceição, tem que ver se ele vai estar lá, né? Cara, mas assim, brincadeiras à parte, baita entrevista do Tite, hein, cara? Eu acho que a entrevista ela ficou ainda melhor, mano, com essa banca que tava maravilhosa da TNT Esporte, mano. O Vitor Sérgio Rodrigues, o Bruno Formiga, o Luizinho, o André Henry, mano. Pô, perguntas boas, bem feitas, com educação, bem colocadas. O Tite teve abertura pra responder, acho que ele se sentiu confortável. Mano, muito foda, velho. Muito foda. Eu não sei se isso vai acontecer novamente nessa liberdade em outro lugar, tá ligado? Não sei, porque é difícil tu ter um treinador da seleção brasileira se abrindo dessa forma num pré-copa, entendeu? Porra, muito foda essa entrevista, mano. Parabenizar todos eles e todos os envolvidos aí, mano.